Está pedindo o presbítero Gilberto para estar orando pelo servo do Senhor. Aleluias. Deus, obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito até aqui neste culto. Por tudo que nós apresentamos a Ti, Senhor, como cheiro suave. E obrigado, Senhor, por ter enviado um mensageiro para trazer a palavra para os nossos corações nesse domingo. Toma o Teu servo, toma a casa do Teu servo, abençoa ricamente, e que nós possamos guardar tudo na tábua do nosso coração para não pecar contra Ti. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, jovens, recebam a paz do Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, versículo de número 10. Enquanto vocês vão localizando o texto, eu quero externar meu contentamento e alegria ao Senhor Deus por essa tão perfeita e honrosa oportunidade de uma vez mais retornar a essa casa, para nós prestarmos um culto a Ele, porque nós deitamos ontem, dormimos ontem, acordamos hoje, porque Ele tem nos sustentado. Culto este que vai ficar na história, né, irmão? A presença de Deus é real neste lugar. Quando a nossa diaconisa Thalita fez o convite, o Espírito de Deus ele colocou um texto no meu coração. E eu costumo, maioria das vezes, ir para a igreja com duas mensagens. E aqui foi falado muito de batalha, muito de guerra. Eu não vou fugir da linha que o Espírito traçou para a igreja, amém? Quero louvar a Deus pela vida dos pastores desta casa, pastor Alexandre, pastora Alexandra. Deus em Cristo abençoe essa juventude. Próximo culto vai ter 2 vezes mais, você acredita nisso? Glória a Deus, Deus abençoe a irmã que está na direção, os músicos, a todos, minha esposa, minha companheira. Depois de 7 anos, irmãos, casado, ela me ajudou nessa mensagem aqui. Glória a Deus. Eu rapidinho fui na bolsa dela, peguei o caderno de esboço e comecei a anotar. Ela diz, é assim, assim, assim. Eu falei, glória a Deus. É bom casar, né, irmão, com crente ligado. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Eu todo enrolado, irmão. Bíblia nova, minha esposa comprou, chegou hoje. Eu falei, é hoje que eu vou estrear ela, né? Glória a Deus. Diz assim na tradução King James: e finalmente, meus irmãos, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder. Em outras traduções, fortalecei-vos no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne, sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes da treva deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda o quê? Armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. Havendo feito isto, ficai firme. Portanto, estás firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra
de Deus, e você que acredita no que leu, se assenta aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus. Olhe para cá. Queridos irmãos, redobre a sua atenção para aquilo que nós continuará ouvindo da parte do nosso Deus. É de conhecimento de todos nós que a carta aos Efésios foi escrita pelo nosso apóstolo Paulo. Alguém vai dar informação? O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta quando mesmo estava preso em Roma aproximadamente 2 anos. Esta carta, ela é composta de 6 capítulos. E eu gosto de repartir em 2 partes. A primeira é do capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, aonde o apóstolo Paulo, ele vai ser bastante teológico. A segunda é do capítulo 4 ao capítulo 6, aonde o apóstolo Paulo, ele vai ser bastante prático. O propósito do apóstolo Paulo escrever esta carta é nada mais do que nada menos fortalecer a fé cristã do povo e apresentar a natureza de Cristo. Percebe que no capítulo de número 6, versículo de número 10, Paulo, ele está instruindo os membros da igreja de Éfeso, ou de Efésio, concernente a uma batalha, a uma guerra. Só que esta guerra que Paulo está instruindo não é uma guerra visível. Essa guerra que o apóstolo Paulo está instruindo não é uma guerra palpável. Essa guerra que o apóstolo Paulo está instruindo não é uma guerra carnal. Essa guerra que o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Éfeso é uma guerra totalmente espiritual. E nessa instrução que o apóstolo Paulo está a fazer, ele vai dar algumas recomendações. Porque nesta guerra não dá para a gente entrar de qualquer maneira. Essa guerra não dá para a gente entrar com nossa força. Essa guerra não dá para a gente entrar com o nosso conhecimento. Essa guerra não dá para... Já era para ter dado glória, mas tudo bem. Essa guerra não dá para entrar com a nossa inteligência. Paulo está dizendo, a guerra é totalmente espiritual. E a primeira verdade, jovens, que vocês têm que fazer. Paulo está instruindo a igreja de Éfeso, mas é para nós nesta atualidade. E o que eu tenho que fazer, pregador? Paulo está dizendo, pastor Alexandre e pastor Alexandra, o que? A primeira coisa, se fortalecer. Só que essa força, arrepiou aqui, só que essa força não é no companheiro do lado, essa força não é na liderança. Paulo está dizendo, essa força é no Senhor. E eu escrevi algumas verdades, eu não sei quem pega. A primeira é o que significa se fortalecer. A palavra fortalecer que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso e para nós, juventude, hoje é buscar força espiritual em Deus e na sua soberania, em vez de depender da própria força humana. Paulo está dizendo, vocês estão guerreando, só que essa guerra não é com quem você não gosta, não é com quem você não vai com a cara, não é com quem você não vai não fala. Essa guerra é totalmente espiritual. E para mim vencer essa guerra, eu tenho a primeira verdade que eu tenho que aprender, o que? Se fortalecer, é entender que eu
não ganho com a minha força, eu tenho que buscar uma força espiritual. E aonde eu busco? É no Senhor. E eu vim de Barros Filho liberar a primeira palavra profética neste culto de chove 8h15 da noite. E qual é a palavra? Ainda dá tempo de nós se fortalecer. É no Senhor. Deus não vem aqui dizer que toma carro, toma promessa. Ele está dizendo nesses últimos dias, a guerra travada, a guerra maior, a guerra aumentou. Ele está dizendo, a gente tem que estar fortalecido. É nele, é nele. Cata a mão desse jovem, canta, aperta na mão dele até ele sorrir para você. Se ele não sorrir, pisa no pé dele até dizer aleluia. Diga como se fortalecer. O diabo não está brincando de ser diabo, e nós chegamos aqui para se fortalecer. A primeira recomendação, a instrução que Paulo está dando é: vocês vão batalhar, vão guerrear no mundo espiritual, e não é de qualquer maneira, se fortalece. A segunda é: revestivos. Pregador, revestir de quê? Você leu, de toda armadura. E o que quer dizer revestir? Adotar ativamente um novo caráter cristão, cobrindo-se das virtudes de Cristo e da proteção espiritual em Deus. Paulo está dizendo, não só basta buscar espiritualmente, você tem que adotar o caráter de Cristo. Você tem que cobrir-se dessa virtude de Cristo. Não tem como a gente guerrear no orgulho. Não tem como a gente guerrear com o nariz em pé. Paulo está dizendo, adota o caráter de Cristo, se cubra com o sangue dele. Depois que Paulo dá essas duas recomendações, eu li, você leu, nós lemos, que ele vai dizer, a nossa guerra não é contra o sangue, contra a carne, mas é no mundo espiritual. E ele vai classificar as classes no mundo espiritual. Primeira, potestade, principados, governantes e maldade. São 4 classes perigosas. Assim como no céu Deus tem classes angelicais, o diabo para destruir também tem classe. E olha a classe: principados, potestade, governante e maldade. Ele vem de uma só. Paulo está dizendo, se vocês não se tiver revertido, fortalecido, não ganha guerra. E cai para nós, jovens, eu só tenho 31 anos com cara de 18. Esse século 21, a classe está tão pesada que a gente já acorda com uma fadiga. É uma batalha para a gente ler a Bíblia. Jejuar? Só que Paulo está dizendo, é momento de nós se revertir. É momento de nós se fortalecer. Depois que Paulo está dizendo que a nossa guerra é no mundo espiritual, ele vai dizer de um soldado que está na guerra e que precisa, pastor Alexandra, de armaduras. E quais são? Paulo vai estar aqui. Capacete, couraça, sandália, escudo. Dá para você catucar alguém e diz: nesta noite, Deus te trouxe com um propósito. Já era para estar lanchando, é verdade. Já era para estar fazendo fofoca no WhatsApp, é verdade. E qual é o propósito? De dar armadura. Para
para a gente guerrear. Pastor Alexandre, Paulo está olhando para a igreja, para os membros, e está dizendo: vocês são soldados. No campo de batalha. E soldado não vai desprovido. Eu não sei se os jovens ligam comigo. Não pegou? Eu não sei quem já se serviu aqui. Eu não servi. Eu não sei quem serviu. Quando a gente vai para a formatura, é toda a vestimenta. Então Paulo está comparando o mundo espiritual com alistamento. E a gente somos soldados. E Deus está dizendo: esta é noite de eu liberar para vocês armadura. Porque ninguém vai para a guerra sem armadura. E eu vim de Barros Filho liberar isso aqui para alguém que hoje não está descendo chave de casa, desculpa. Hoje não está descendo chave de carro, desculpa. O que está descendo? Capacete, espada, coraça, calçado e escudo. A gente está numa guerra e Deus separou este domingo para dizer: diga para a juventude na DRF que hoje eu separei este domingo para armar eles da cabeça aos pés. Eu não sei quem vem comigo no glória, mas eu não estou vendo o teto da DRF. O teto desapareceu, Thalita, e Deus está começando a liberar espada, escudo. Olha aí, olha aí, olha o soldado aí, olha isso. Deixa eu vir no lugar. Olha aí, Deus está chamando os soldados para a guerra. Pega a espada, mostra para Satanás que tu vem, guerreiro. 10 segundos. 10. 9. 8. 7. 'Tá aí, juventude, tá aí o que é pregador.
a simplicidade da minha fala, vá pro reto. Porque ele sabe da guerra que você está enfrentando. E Thales canta o nível dessa guerra. Como todo dia me chama. Todo dia uma proposta. Todo dia um prato. Mas como eu estou fortalecido e revestido, eu digo não ao prato. Eu digo não à proposta. Eu digo não. Eu não cedo. Eu prefiro voltar. Eu prefiro não. Se fortalece, se reveste, porque é necessário pedir. Por quê? Porque o que vocês vão combater é livro pesado. E essas classes não brinca. A gente pensa que o mundo espiritual é só um alguidazinho, uma farofa, merreca, uma cebola. Hoje a gente passa a crise está tão grande, pastor Alexandre, que nem farofa mais tem a fubá. Mas velho diz, está repreendido. Só que Paulo está dizendo, é outro nível. E às vezes a gente está debatendo boca com esses níveis. E a gente está pensando que está debatendo boca com o nosso parente. Olha o que Paulo está dizendo, eles habitam. Então eu vou alistar vocês para esta guerra. Capacete, coraça, espada, escudo e calçado. E a pergunta é, para que capacete? Porque a maior batalha é aqui. Para nós, quem hoje 5 horas diz, não vou pro culto. É uma guerra. É uma guerra. E muito tempo eu lutei essa guerra. Porque na mente. Mas graças a Deus eu estou vencendo. E Paulo está dizendo, para não afetar a mente, eu dou um capacete. O capacete é para proteger. Outros pensamentos ao contrário. Paulo está dizendo, agora eu te dou espada. Para quê? Para guerrear, para manejar. E eu vou te dar algo que vai proteger. Mais do que a mente, mas vai proteger o corpo todo, meu escudo. Quando eles virem, meu Deus, eu queria vasos ligados comigo. Paulo está dizendo, eles vão tentar colocar flecha, dados inflamados, mas com escudo. Não, eu vou repetir. Ele vai tentar inflamar o coração para ter rebelião, para ter confusão, para ter briga, para ter separação, mas com escudo. Aí Paulo dá todas as recomendações. E o segredo está, eu termino. Versão 8 e 20. Qual é o segredo? Versículo 18. Vê se não está assim, pastora Alexandra. E orando. Não um dia, não 10 minutos, em todo
repetir. Deixa eu pregar um pouco para os levitas. O segredo está no versículo 18. E orando. Meu Deus. E orando. E orando. E orando. Eu vou ficar até alguém pegar. E orando. E orando, Thalita. E orando, missionária. E orando. E orando. Eu vim pregar para alguém que Satanás não tem medo da tua vozinha bonita. Satanás não tem medo do teu machar. Satanás tem medo quando a gente dobra o joelho e oramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levantando a mão, 7. Assim diz Deus na minha boca. E oramos. Como está dizendo, mídia? Está recomendando se revestir, se fortalecer, armadura e requecendo. Agora o segredo de tudo, a cereja do bolo, e orando. Porque a gente não combate guerra em fala. A frase não é minha, é de um pregador conhecido. O que? Leva a guerra pro alto. E Paulo está alertando alguns jovens. Volte a orar. É por isso que o nível de ansiedade aumentou. É por isso que o nível de crise, de depressão aumentou. Porque a guerra é constante, é diária. E ele me trouxe para dizer: edifica a tua oração, aumenta o nível do teu propósito. Volte a orar, volte a ler, volte a buscar. O maior modelo para a gente seguir de oração é Jesus. Marcos capítulo 3. E orou a madrugada toda. Para quê? Para escolher 12. E dentre eles, o traidor. Toda vez, juventude, que Jesus operava milagre, tu acha que ele é como meus estudos? Tu acha que ele ia comer uma pizza? Eu tô um mês falando: amor, vamos comer uma pizza, eu tô com vontade de comer uma pizza, mas ali no bolso não sai nada. O que Jesus fazia? Se reservava para o monte. Até na cruz, ou melhor dizendo, no Getsemane, ele diz: Pai, se possível for, o nível de guerra é tão alto, mas eu não posso deixar de orar. Porque se eu deixar de orar, eu perco. Você não pegou não? Outro modelo. Moisés, cansado, sobe o monte. E quando ele sobe o monte, estende a mão. Alguém está olhando lá embaixo, está dizendo: Israel está ganhando. Mas quando ele abaixa, Israel perde, a Deus separa Arão e um para quê? Para sustentar. Minha levita, a recomendação nessa noite para nós é: voltemos a orar. Com a permissão dos meus pastores, da dirigente, se põe de pé. Glória! Aleluia! Aleluia! Eu quero perguntar no nosso meio: se tem alguém afastado dos caminhos de Deus, levante a mão para me conhecer você. 1, 2, 3, 4, 3. Levanta a mão. Fica com medo não. 4. Fica com a mão sustentada. No baile você dança de até a madrugada, até a noite, até de manhã. Minha esposa só saía do baile da pedreira às 7 da manhã. Uma sandália na mão e outra no pé, catando rua. Ou
hoje, quando antes de vir pra cá, quando o Corinthians fez um gol, eu gritei de raiva. Ganhar logo o meu Vascão, irmão. Eu quero perguntar para vocês que levantaram as mãos. Tá bom do jeito que vocês estão vivenciando? Deus trouxe vocês aqui para vocês ouvir isso. Eu quero revestir, eu quero fortalecer, eu quero dar armadura para combater esta guerra. Cadê a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Eu preciso passar o microfone. Tá vindo mais jovem aqui. Cadê a segunda pessoa? Você sabe que do jeito que tá, não tá, já tá vindo a segunda. Pode chorar, é guerra interna mesmo. Eu queria que essa jovem abraçasse essa jovem. Segura aí. Segura. Porque é uma batalha na mente dele interna que ninguém vê. E Satanás colocou na mente dela que ela não ia dar certo com ninguém. Cadê os jovens ligados? Eu vejo ela nem com vontade de sair do quarto. Mas nesta noite, esse pensamento ao contrário, aleluia, esse espírito de tirar a vida, tá caindo por terra. Deus vai te dar um casamento, tu vai ser feliz. Eu vou orar. Tá vindo mais aqui, ó. Eu vou orar. Cadê mais uma? Cadê? Já tem 4 aqui. Cadê a quinta? Quem me conhece sabe que eu não sou de insistir. Mas o Espírito quer quebrar palavras maldizentes, palavras de maldição. Ele quer revertir, ele quer fortalecer. Já tá vindo a quinta e a sexta. A quinta, cadê a sexta? Cadê a sexta? Eu tenho 3 minutos. Eu vou passar o microfone. Mas ele está te chamando para mudar a tua história. Vamos lá. Já está vindo a sexta. Cadê a sétima se tiver?